No vídeo de hoje eu vou tentar explicar como é que a Holanda está abaixo do nível do mar e não afunda. Não sei se eu sou a melhor pessoa do mundo para explicar essa história de como que os Países Baixos, a Holanda, seja lá como chama esse país, está abaixo do nível do mar e não afunda. Mas nesse vídeo eu resolvi trazer isso porque é uma questão que muita gente me pergunta, que gera muitas dúvidas e que realmente eu demorei um tempo para entender, tive que ir lá ver os diques e pesquisar um pouco para eu poder entender realmente como funciona esse rolê todo de estar abaixo do nível do mar, o que é ser Países Baixos, né? Então, assim, para começar, acho que é importante, assim, entender o que significa a história do nível do mar, que já faz muito tempo que a gente saiu da escola, das aulas de geografia, e até eu não lembrava mais, confesso, não vou mentir. Então, fui dar uma pesquisada para a gente entender melhor o conceito do nível do mar. Na verdade, o nível do mar é um conceito meio genérico assim, no sentido que não é super exato, porque cada mar tem uma altura, vamos dizer, diferente em relação ao continente. Então, é uma medida, não sei se genérica é a melhor palavra, né? Mas assim, é uma medida relativa para poder medir a altitude dos lugares. Então, quando você diz que tal lugar, tal cidade está não sei quantos metros acima do nível do mar, está a tantos metros de altitude, é o quanto a cidade está acima do nível do mar. Então, esse é um conceitinho básico, simples, mas importante para entender essa história. Se nível do mar não é uma coisa tão matematicamente correta e igual em todo lugar do planeta, então dizer que a gente está abaixo do nível do mar já não necessariamente quer dizer que a gente vai afundar no mar. Até porque você não precisa estar na costa para estar abaixo do nível do mar, né? A Holanda, né, o país inteiro, tem cerca de metade do território que está numa altitude considerada abaixo do nível do mar, e a outra metade, de maneira geral, não está muito mais, em média, não está muito mais que 5 metros acima do nível do mar. Tem um lugar, acho que bem para o sul do país, que é o lugar mais alto da Holanda, que é coisa assim, acho que de 200 metros, não dá uma montanha, não dá um morro, que é o lugar mais alto assim da Holanda, mas de uma maneira geral, os lugares aqui não vão muito além, assim, muito mais do que 5 metros acima do nível do mar. Aqui a cidade de Groningen, por exemplo, aqui onde eu moro, eu tô a 1 metro acima do nível do mar, 1 metrinho. O centro da cidade de Groningen tá, assim, em média 11 metros do nível do mar, mas tem lugares aqui na cidade que tá menos 3 metros do nível do mar, só que aqui a gente não tá na costa, né? A gente tá mais ou menos assim, se pegar o mapa da Holanda, a gente tá no meio entre a costa e, sei lá, a Alemanha, que é o país que faz divisa com a gente. Então, não tem como o mar invadir Groningen. Então, a gente não vai afundar, mesmo estando numa baixa, né, altitude, vamos chamar assim. Vamos chamar assim? Não, é altitude mesmo, né? E a gente fala bastante da Holanda, né? Inclusive, o nome Países Baixos vem justamente disso, né? A tradução literal de Netherlands é Países Baixos ou Terras Baixas. Mas isso não é uma exclusividade da Holanda. Você sabia que Recife e Jaboatão dos Guararapes são cidades que estão abaixo do nível do mar? E lá também não afunda. Então, não necessariamente estar abaixo do nível do mar significa que a cidade vai afundar no mar. Porque essa altitude também ela é relativa. Na costa, pegar, por exemplo, na praia, talvez seja zero altitude, mas aí tem uma parte que é mais elevada, outra parte que é mais abaixo. Então, não é, né, nunca essa medida de nível do mar, quando você fala que a Holanda está abaixo do nível do mar, não é que o país inteiro, a costa inteira, o lugar inteiro está tudo abaixo do nível do mar. Não, boa parte está, mas não tudo. Tem outros lugares, além da Holanda, além de Recife e Jaboatão dos Guararapes, que estão muito abaixo do nível do mar. Então tem uma cidade, que é a cidade mais antiga do mundo, que é Jericó, que fica na Cisjordânia, que está simplesmente a 240 metros abaixo do nível do mar. Quer dizer, é um vale, né? Um buraco no meio ali da Cisjordânia, não sei exatamente onde na Cisjordânia que é, mas é um buraco, porque 240 metros para baixo, né? E não afunda também. Então, veja que estar abaixo do nível do mar é uma coisa relativa. Aqui a gente fala abaixo do nível do mar,
visualmente vem uma imagem da gente estar debaixo d'água, mas não, é uma medida relativa de altitude. Por isso que eu fiz questão de explicar no começo do vídeo o que é estar abaixo, né? O que é estar abaixo do nível do mar, que é uma medida relativa. Quando a gente fala essa palavra, eu acho que o que confunde muito é essa questão que visualmente, quando fala estar abaixo do nível do mar, visualmente vem essa imagem de a gente tá, sei lá, em vez de ser um naviozinho que tá navegando no mar, a gente é um submarino, tá abaixo do nível do mar, né? Mas não. Mas voltando para a Holanda, que é outra coisa que todo mundo pergunta, mas a Holanda não tem um monte de dique porque o mar invade a Holanda? Essa é uma história também bastante interessante e que realmente um monte de gente pergunta. Também tive dificuldade de entender tudo isso e eu gostaria de usar esse vídeo para explicar, que é bastante interessante. Na verdade, há muitos anos atrás, eu fui para uma praia lá no Rio Grande do Norte que chama Pipa e me impressionou bastante porque em São Paulo, eu sou de São Paulo, e nas praias do litoral de São Paulo eu via maré, mas era uma coisa leve, assim, né? A maré não subia monstruosamente. Você, né, tomava um pouquinho mais da praia, um pouquinho menos, mas era uma coisa leve. Mas nessa praia no Rio Grande do Norte, a subida da maré era uma coisa muito louca. Então eu lembro que tinha um negócio assim na praia, que quando a maré estava baixa, era tipo era tipo um pedestal assim, colocaram uma santa em cima, era uma coisa que tinha, acho que até tinha medida lá, eu não lembro direito, mas era mais de 2 metros de altura. Então quando a maré estava baixa, você ia andando até essa estátua e você passava ela e o mar ainda estava lá longe, assim, bem longe, era acho que, sei lá, 1 quilômetro, quase isso, para você chegar no mar onde tinha onda, onde a água estava rolando. E o resto estava tudo seco e todo mundo ficava ali tomando sol. Quando a maré subia, que a maré estava bem alta, o topo do alto da maré, essa estrutura onde tinha a santa, ela ficava quase que água até a santa, ou seja, quase 2 metros de água. Alguma coisa assim. Mais alto que eu. Não é muito difícil ser mais alto que eu, mas era bem alto, então a água subia muito. E eu fiquei muito impressionada assim com quanto que a maré subia lá, porque realmente é um movimento muito mais forte de maré. E por que eu tô contando essa história? Porque aqui na Holanda acontece mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, eu já fui, por exemplo, em Delfzijl, que é bem no norte, que faz divisa com a Alemanha, é a última cidade no norte aqui da Holanda, e já vi a maré alta e a maré baixa, né? Tem um dique de contenção, aqueles diques morrinhos, já vou falar sobre os diques, mas já vi na maré alta, a água tá chegando ali no dique, né? Até a beiradinha do dique, assim, a hora que já subindo no morrinho que o dique faz, né? Quando a maré tá baixa, a água tá longe. Medida da minha cabeça, mas acho que faz sentido. Tá tipo 1 quilômetro pra frente ou mais, assim. É longe, não dá nem pra ver direito aonde a água tá bem longe. Por que eu estou contando disso? Porque isso também é parte da construção dos diques e dessa história de como que a Holanda tomou o território da água, né? O que a Holanda fez foi aproveitar também dessa história da maré. Não só para construir os diques, mas também para tomar território do mar, né? Porque a maré sobe e tinha alguns lugares que a maré sobe, não é que vai ficar 2 metros de água que nem lá em Pipa, mas vai ficar aquela água, mas assim, talvez não num nível muito alto. Então, o que eles fizeram? Começaram a fazer os diques de contenção. E aí também entram o quê? Os moinhos, que aí eles faziam os diques de contenção, colocavam um moinho para tirar a água de dentro do que virou território, jogar de volta no mar, e eles poderem pegar esse território, secar, tratar a terra e usar para outros fins, inclusive para agricultura. E esse território que eles tomaram do mar, eles chamam de polder. Então ainda tem hoje em dia na Holanda várias regiões que são polders, ou seja, que era parte do mar que ficava debaixo d'água e que foram tomados do mar para poder virar terra, para virar inclusive plantação. Tem lugar que tem casas, tem mil questões, 1000 lugares diferentes em que eles fizeram isso. 1000 não sei, né? 1000 é um pouco exagero. Mas tem vários diques em lugares diferentes em que eles tomaram o território do mar. Um dos lugares que eles fizeram isso é um dique, que é o maior dique da Holanda, que é o Afsluitdijk. Nossa, quando eu cheguei aqui eu não conseguia falar essa palavra desse jeito nenhum, agora sai naturalmente. Afsluitdijk. O Afsluitdijk é um dique de 32 quilômetros, que na verdade é uma estrada. Quando eu venho de Amsterdã para cá, eu posso pegar 2 estradas, na verdade faz assim no mapa, né? Uma que é mais curta, que vai pelo continente mesmo, e outra que passa por esse dique. E esse dique é basicamente assim, uma estrada, como se fosse uma estrada, é uma estrada mesmo, e ele é um morro que separa o que antes era uma baía,
onde o Mar do Norte entrava e ia até o continente, formava essa baía. Quando eles construíram esse Aufslautdijk que corta essa baía, como se fosse assim mais ou menos, bem grosso modo, a Baía de Guanabara e a Ponte Rio-Niterói, não nem sei se a Ponte Rio-Niterói é mais ou menos assim, nesse nível. Só que em vez de ser uma ponte, né, eles fizeram um dique, ou seja, eles construíram um morro no meio da água, entendeu? Deu para entender que é um morro no meio da água que eles construíram? Então tem esse morro que cruza essa parte que era uma baía no passado e agora virou para um lado o que eles chamam de IJsselmeer, que é o lago IJssel, Meer significa lago. Então, um lado virou um lago e do outro lado é realmente o Mar do Norte. Até hoje continua sendo o Mar do Norte, que o mar não vai mudar, né, gente? Tem um vídeo muito interessante, antiguinho, do Globo Repórter, falando sobre o Aufslautdijk. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa reportagem, que é muito interessante, que explica com mais detalhes e com vídeos, né, que dá para ver melhor. É uma coisa interessante para entender essa questão dos diques, né? Apenas para terminar essa história, no início e no fim desse dique, do Aufslautdijk, é que tem a parte que é mais moderna, que são várias comportas, como que eu vou chamar? São estruturas grandes, assim, de concreto, bem grandes, que abrem e fecham, que é onde eles controlam o nível da água que eles deixam entrar no continente, que eles deixam entrar no IJsselmeer, no lago, e quando a maré tá baixa, que eles tiram a água do continente, que eles abrem para a água poder sair do continente, esvaziar um pouco o continente. Mas, na verdade, dique a gente tem no país inteiro, porque tem essa área, por exemplo, do IJsselmeer, que é um lugar que eles também ganharam muito território. Tinha uma cidade, que hoje é uma cidade conectada no continente, mas era uma ilha. E aí, com essa construção do Aufslautdijk e tudo mais, hoje em dia é uma cidade conectada no continente. Tem um dique no sul, bem no sul do país, que chama Delta Park, Projeto Delta, na verdade, que foi construído depois de uma tragédia que deu uma tempestade e os diques que existiam na época não conseguiram conter a água e morreu muita gente. E aí eles fizeram esses diques no sul, que são diques mais modernos. Estive lá muito tempo atrás, pena que eu não gravei exatamente, mas é muito legal. E lá eles explicam como foi construído, eles explicam da tragédia, enfim, é muito interessante também para entender tudo isso. E, na verdade, tem dique no país inteiro, em volta da costa, né? Uma vez eu fui fazer uma corrida lá em Delfzijl, que é essa cidade no norte, aqui no norte, e, de repente, eu tô na corrida, uma parte eu sabia que eu tava no dique, que era bem no começo, que é bem na beira do mar mesmo, mas, de repente, eu saí andando, não sei o quê, entramos, assim, bem no interiorzão, e, de repente, quando eu vi, eu tava em cima de um dique gigantesco de concreto, que separava um lado, tinha tipo uma marina, tinha os barcos, tinha alguns poucos prédios, mas tinha alguns poucos, e do outro lado um bairro totalmente residencial. E meu namorado falou que ali não é muito raro de acontecer, de encher essa parte, esse lado onde tinha marina, de subir o nível do mar e encher ali, eles fecham as comportas para segurar a cidade que tá atrás ali, as casas, mas não é muito raro encher ali não. Mas é outro dique, são outros diques, são outros sistemas de dique que tem, enfim, tem dique para tudo que é lado nesse país, né? O que mais tem. A Holanda é uma grande referência em tratamento de água, né, em tratamento e gestão, principalmente, mais gestão até do que tratamento de água. Os canais que a gente tem na Holanda não são só coisas visuais, né? Teve aí uma importância histórica no passado, né? Amsterdã, por exemplo, era uma cidade pantanosa, era meio que um pântano. E eles começaram a construir os canais, primeiro por uma questão de poder drenar a água de um lugar para secar um lugar e jogar água para o outro, para poder tornar o lugar mais habitável. E por fim acabou virando uma vantagem competitiva, porque eles começaram a usar os canais para escoar a produção, né? Para fazer transporte, né, como meio de transporte. Mas os canais também têm uma função na gestão da água dentro do continente, né, para drenar a água para dentro do continente e para fora também. Eu vou deixar aqui na descrição também um linkzinho de uma página no Instagram que eu sigo, que é muito legal, que chama Atlasova. Atlasova. É um nome bem bonito, né, gente? Mas tudo bem. Uma página bem legal que eu sigo, que chama Atlasova, onde eles mostram o avanço da terra no território holandês, ou seja, o que a Holanda foi tomando do mar e transformando em terra. Bem interessante, é um videozinho bem curtinho, assim, vídeo de Instagram, né? Então é menos de 60 segundos. Mas é bem interessante de se ver, assim. Em resumo, a Holanda é
como se fosse um vale. É isso, resumo. Devia ter falado isso no começo, aí não precisava gravar vídeo? Não, gente. Ficou interessante meu vídeo, ficou tão interessante, você vai dar um like, vai deixar um comentário dizendo: nossa, Aline, que interessante, eu sempre quis saber isso. Muito obrigada por esclarecer. Pessoa louca, né? Pessoa completamente louca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigado por me assistir.